Massa da live, né? Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fala Doutor, aqui pela sua TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 Montes Claros, canal 26.1 em Janaúba e Nova Porteirinha, e para o mundo, né, através do YouTube, do Facebook e também do nosso portal da Rede Gazeta de Comunicação, Rede Gazeta Norte Mineira de Comunicação, né? Vocês bem sabem, eu já disse aqui semana passada, e nós vamos continuar divulgando ao longo do programa, algumas mudanças bacanas e pontuais vão acontecer no programa, já estamos trabalhando para isso. Isso porque este ano o programa Fala Doutor completa 30 anos de existência, né? 30 anos incólumes no ar, não é pouco tempo não, né? Por aqui já passaram muitos profissionais da área da saúde, muitos estão nos assistindo lá de cima e graças a Deus temos esses aqui de baixo para dar sequência a este trabalho de educação, que eu costumo dizer assim, né? E de vez em quando eu filar uma consultinha na televisão, né? Eu tenho a grata satisfação de trazer no programa Fala Doutor hoje o médico neurologista, o doutor Marcílio Monteiro, que tem feito um trabalho de excelência aqui na cidade de Montes Claros, muito requisitado nos programas de rádio e televisão, e nos prestigia hoje, nos dá a honra da sua presença no programa Fala Doutor, para poder falar de assuntos muito importantes ligados à área da neurologia, que é uma área que eu reputo, desculpa a minha ignorância, doutor, para mim é uma das áreas mais difíceis da medicina, porque você trabalha com cabeça não é fácil não. Aliás, qualquer parte do corpo não é fácil, mas como se diz aí no popular, né, com a cachola é pior ainda, né? Mais complexo ainda, né? Além dos vários assuntos que a área da neurologia trata, e ele vai abrir um capítulo especial, nós vamos abrir um capítulo especial aqui para falar sobre AVC, mas nós estamos na Semana Internacional do Sono. O que o sono tem a ver com o neurologista? Isso ele vai falar para a gente, tá? Doutor Marcílio Monteiro, uma boa noite, um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fala Doutor, agora aqui na TV Gazeta, né? O senhor aqui com a gente. Muito nos honra e temos aí um tempinho curto, infelizmente, 1 hora de programa, para falar sobre tanto assunto que eu sei que não vai dar tempo e o senhor vai ter que voltar uma outra oportunidade. Muito obrigado, Afonso, e aí aos amigos da TV Gazeta, e aos telespectadores, né? Que, graças a Deus, o seu programa é um programa que tem uma audiência enorme, né? Já há 30 anos no ar, realmente é uma realização assim, que é um orgulho para Montes Claros e uma honra muito grande eu poder estar aqui, você dar essa oportunidade para podermos conversar um pouco sobre esses mistérios e as doenças e principalmente como evitar as doenças que afetam o cérebro, ter uma saúde cerebral, uma saúde mental de qualidade. Então, vamos aí conversar um pouco. Vamos começar assim. E você está convidado a participar do nosso programa, tá? Tem o telefone 998506500 e tem também o WhatsApp 999860326. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp através de áudio, tá? Não precisa ser só também digitando, não, tá? Por escrito, não. Pode mandar por áudio, que a gente põe o seu áudio aqui ao vivo durante o programa para que o doutor Marcílio possa te ouvir e ele responder, tá, a sua pergunta. Mas, doutor Marcílio, vamos dar o pontapé inicial, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre sono, mas assim, algo que a maioria das pessoas tremem de medo é o tal do AVC, né? O acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame na cabeça ou derrame cerebral, e muita gente troca ainda o R pelo L, né? Derrame cerebral. Mas o AVC, acidente vascular cerebral, doutor, que bicho feio é esse, doutor? Realmente, Afonso, é uma doença assim, que nos preocupa muito, porque é uma doença que tem uma alta prevalência, quer dizer, uma doença que acontece muito, né? E é uma doença que tem um alto índice de mortalidade. Quer dizer, muitas pessoas morrem em decorrência de AVC
E hoje nós dividimos em vários tipos de AVC. O A do AVC, do acidente, é para chamar a atenção de que é um evento ruim que acontece de forma súbita. Ninguém fica esperando o acidente. Então muitos pacientes me questionam assim, mas a pessoa estava ótima ontem e hoje já está assim, nessa situação grave. E por que é assim? Porque justamente isso, é um acidente, um evento ruim, um evento que acontece de forma súbita, que causa uma consequência, um malefício no cérebro da pessoa de causa vascular. Então, basicamente, nós temos dois tipos, sabe? O AVC isquêmico, quando ocorre a obstrução, a interrupção do fluxo de sangue no cérebro e aquela parte do cérebro deixa de receber os nutrientes, o oxigênio, glicose e, se nada for feito, aquela parte do cérebro vai acabar morrendo, sofrendo uma necrose, né? O infarto. E aí a manifestação clínica vai depender da localização, em que parte do cérebro que aconteceu isso, e a intensidade, o grau, a quantidade de tecido cerebral que está em sofrimento. O outro tipo de AVC, também muito conhecido, é o AVC hemorrágico, que aí levou o nome de derrame, que é quando ocorre a ruptura, o extravasamento de sangue do vaso e ele inunda o tecido cerebral. Aí eu falo com os pacientes como se fosse um encanamento que estoura, uma barragem que rompe e acaba causando aquela destruição no tecido cerebral. E é o tipo de AVC mais grave, né, que quando a causa dessa hemorragia é um aneurisma cerebral, chega a 50% de mortalidade. Então é uma doença que extremamente grave e que causa muitas mortes. Aí entre o AVC isquêmico e o hemorrágico existem alguns outros tipos de AVC. Hoje a gente chama muita atenção de um tipo específico de AVC que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Quando ocorre a interrupção rápida de uma artéria no cérebro e o organismo ele consegue compensar esse fluxo ou fazendo a dilatação da artéria, restabelecendo o fluxo ou uma circulação colateral. Então muitas vezes a pessoa ela não dá importância para aquele sintoma, que na maioria das vezes ou é uma dificuldade de articular a palavra, né? A pessoa fica falando com aquela fala arrastada, embolada, uma dificuldade de motora, de coordenação motora, de força em algum braço ou perna e a simetria do rosto, com aquela boca torta. Então são esses três sintomas principais que chamam a atenção que aquela pessoa pode estar sofrendo um AVC. Aí pode ser esse ataque isquêmico transitório, quando a pessoa recupera rapidamente. Então, muitas vezes a pessoa tende a ignorar, achar que aquilo é uma coisa simples, banal. Mas isso é extremamente importante, identificar isso e chamar a atenção para os fatores de risco. Aí já é um capítulo, uma lista enorme dos fatores de risco que levam a um AVC. Que daqui a pouco a gente vai falar. O senhor falou em aneurisma. Tem a ver AVC com aneurisma? Qual a diferença de uma coisa para outra? Aí são as causas. Então eu falei de três tipos. Ou tem uma hemorragia, ou tem uma isquemia que entope a artéria, ou essa isquemia transitória. Tá? No caso da hemorragia cerebral, aí o aneurisma é uma das causas de hemorragia cerebral. Certo. É uma das causas de AVC hemorrágico. Nos AVCs hemorrágicos, quando ocorre esse sangramento no cérebro, no tecido cerebral, a causa mais comum é secundária à hipertensão arterial sistêmica. E a hipertensão arterial sistêmica é o fator de risco mais frequentemente relacionado com todos os tipos de AVC, tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Porque a hipertensão ela provoca uma alteração na estrutura da parede da artéria. Isso é uma coisa interessante e até quando a pessoa assim, presta atenção, você até consegue, assim, então tem que cuidar mesmo, não pode, tem que tratar a pressão alta, não pode deixar a pressão alta. E aquele sistema, o regime de pressão alta sobre a artéria, provoca uma reação. Então a parede da artéria, ela tende a ficar mais grossa, mais espessa, para tentar resistir àquela pressão. Só que esse processo de transição ocorre uma degeneração na parede da artéria e ela fica mais fraca, mais frágil. Então, isso aumenta o risco dessa artéria ela romper quando ocorre um pico hipertensivo, que a pessoa já está ali no regime de hipertensão. Por exemplo, já está lá 13/8, 14/9,
Então a pessoa já está hipertensa, isso já é hipertensão. E de uma hora para outra essa pressão sobe muito por algum fator externo, a pessoa fez uma atividade mais exagerada, uma atividade física ou um fator emocional, que a pessoa teve um pico hipertensivo e aí pode ocorrer a ruptura dessa artéria nesse momento. Né? E outra coisa que pode acontecer, que aí é relacionado com o aneurisma, essa alteração na parede da artéria, ocorre uma fraqueza em algum ponto dessa artéria, e aí aquelas fibras, elas se desarranjam e elas começam a dilatar. Então a artéria dilata em algum segmento e não volta ao normal. Aí vai dilatando, dilata e não volta, dilata. Aí é como se fosse um balão, esses balões de festa, vai enchendo, enchendo e uma hora ele estoura. Sim. Aí quando ele estoura, aí tem essa inundação de sangue no cérebro. E aí dependendo do local e da intensidade, pode levar a pessoa à morte em pouco tempo, independente do tipo de tratamento. Então, eu acho que quanto mais precoce o paciente é tratado, maior a chance dele sobreviver. Mas nesse tipo específico de AVC, secundária à ruptura de aneurisma, dependendo do local e da intensidade, não existe nenhum tratamento que seja capaz de evitar a morte. Doutor, me parece, uma vez eu recebi pelo WhatsApp aí, fazem, não sei se a palavra é idêntica ao SAMU, né? Que você vai assim, identificar se você está ou não com um problema relacionado a uma AVC. Sorriso, né? Aí é um mnemônico para chamar a atenção dos sinais e sintomas de AVC. Aí existem várias escalas aí no mundo para chamar a atenção disso, tá? Dos sintomas. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de AVC, né, atualmente se chama Sociedade Brasileira de AVC, já foi a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Então, já há algum tempo, desde 2019, antes da pandemia, aí foi sugerido esse mnemônico com a palavra do SAMU para chamar a atenção daqueles sintomas que eu já falei. Exato. Que é o S de sorriso, para pedir para a pessoa sorrir, para avaliar se não tem uma assimetria no rosto, se ele não está com a boca torta, né? O abraço, né? Para pedir para a pessoa levantar os braços, para ver se não tem uma perda de força em algum segmento do corpo. O M de música, para pedir a pessoa para cantarolar uma música, para avaliar se a pessoa não tem dificuldade para articular a palavra e se esses sintomas estão presentes. Se a pessoa tem dificuldade para sorrir, para abraçar e para cantarolar uma música, isso é uma urgência. Aí o U do SAMU 192. Então, o sorriso, abraço, música, urgência, SAMU 192. E é interessante porque o número do SAMU, até já tem um trabalho científico interessante, que foi realizado principalmente na cidade de Ribeirão Preto e Fortaleza, e mais umas outras cidades, que naquela época só 34% dos entrevistados sabiam o número correto do SAMU, que é 192. Tá? Muita gente falava 911, muita gente aí influenciado pelos seriados americanos, que o número da emergência nos Estados Unidos é 911. Né? Então aqui no Brasil, o SAMU 192, né? E graças a Deus o SAMU é uma instituição que presta um trabalho maravilhoso, que salva muitas vidas. E aqui o nosso SAMU, o SAMU Macro Norte, o SISRUM, foi o piloto do SAMU no Brasil, né? É reconhecido a sua qualidade, aí tem uma administração profissional e tem uma equipe aqui no SAMU, uma equipe permanente de treinamento e educação continuada, que é uma coisa extremamente importante para a pessoa treinar. Então, lá existe aqui no SAMU Macronorte um treinamento regular para o reconhecimento do AVC e o tratamento inicial do AVC e levar o paciente de forma segura e o mais rápido possível para um hospital que tenha capacidade para tratar o AVC. E não são todos os hospitais que têm essa capacidade para tratar um paciente com AVC. Com certeza, imagino. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do seu trabalho lá no hospital Alô Tourinho, né? Que tem uma equipe, um aparato todo especial para receber. Exatamente. O Hospital Alô Tourinho, há algum tempo, né, tem se organizado, né? Quem
conheceu o Hospital Haroldo Torinho uns anos atrás e entra no Hospital Haroldo Torinho hoje, não o reconhece. Não só pela a parte física, né, estrutura física. Você chega lá, hoje está uma estrutura moderna, equipamentos modernos, e o pessoal que trabalha lá no Hospital Haroldo Torinho hoje é um pessoal, não que seja muito mais jovem, né, mas um pessoal assim, que tenha um treinamento, uma dedicação, a capacidade de fazer um atendimento adequado para quem necessita de um atendimento neurológico. Ok, doutor, a gente vai um pequeno intervalo, 998506500 ou 999860326. O primeiro é o telefone, o segundo o WhatsApp, para você participar enviando a sua pergunta para o doutor Marcílio Monteiro. Hoje nós não vamos atender as perguntas que porventura venham chegar pelo YouTube ou pelo Facebook, tá? Ainda estou sem aqui as coordenadas para fazer, mas em breve a gente vai ter também. Já já a gente retorna, aguarde. De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o médico neurologista, Dr. Marcílio Monteiro, que neste primeiro bloco falou muito aqui sobre AVC, né? Realmente é para a gente preocupar, viu? Não é para ficar em pânico, não. Mas se você quer ter uma vida mais saudável, comece a cuidar um pouco, né? Doutor, vamos dar uma sequência um pouquinho mais sobre AVC, daqui a pouco a gente fala sobre o sono. E o senhor falou que ia falar dos fatores de risco, né? Do AVC, bom para a gente saber, para poder começar a prevenir. Os distúrbios do sono, especialmente a apneia do sono, é um dos fatores. Então vamos misturar tudo agora. Mas vamos falar os mais comuns. Acidente acontece onde a prevenção falha. Exatamente. E é interessante esse conceito. Acidente. O conceito de AVC ele é interessante porque ele é uma consequência de alguns cuidados que não foram tomados previamente. É lógico que existem alguns tipos de AVC que não tem jeito são fatalidades. Por exemplo, os AVCs secundários, a malformação arteriovenosa, a telangiectasia, algumas doenças genéticas que é impossível assim, de reconhecer e prevenir. Mas, estatisticamente, mais de 80% dos AVCs, algumas estatísticas próximo de 90%, poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma consciência dos fatores de risco. Hipertensão arterial, que é o mais frequente, diabetes, dislipidemia, né? A obesidade, sedentarismo, estresse, que nós colocamos isso tudo num pacote que nós chamamos de estilo de vida, né? Tem vaga, né? O cigarro. Tem vaga, né? Eu estou preocupado aí. Pois aí essa preocupação é bastante comum. Agora nós temos que sair da preocupação, a preocupação nos paralisa, né? A gente fica assim, mas nós temos que começar a agir. Gente, eu brinquei aqui, desculpa, porque eu cortei o doutor Marcílio aqui na fala dele, porque eu me enxerguei dentro disso que ele está falando e eu tenho certeza que muita gente também enxergou. Então vamos embora cuidar? Vamos fazer esse propósito? Vamos lá, doutor. E raramente a pessoa que sofre um AVC, ela tem um fator de risco isolado. Geralmente eles vêm acompanhados. Hoje em dia nós damos um foco muito grande para essa questão da obesidade, que vem acompanhada de uma síndrome inflamatória, um diabetes, ou dislipidemia, e os problemas cardíacos. Então eu estava na sequência aí dos fatores de risco, né? Hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, os fatores relacionados ao estilo de vida, obesidade, cigarro, sedentarismo, estresse. E agora tem um fator de risco que é extremamente importante, são as doenças do coração. Principalmente uma arritmia cardíaca, né? Quando o coração bate fora do ritmo, a arritmia cardíaca, tem um tipo específico que se chama fibrilação atrial. Em torno de 40% a 50% dos pacientes que são vítimas de um AVC isquêmico é devido à fibrilação atrial. E tem também os tipos, um espectro de fibrilação atrial. Tem uma paroxística, contínua,
Então, às vezes, é difícil identificar a fibrilação atrial. Fibrilação atrial é aquela clássica, assim, que a pessoa fala, como se tivesse, de vez em quando parece que tem uma batedeira aqui no peito, o coração, em vez de bater no ritmo correto, uma parte do coração que se chama átrio, ele fica, dá uma tremida. Então, o coração, nesse momento, não circula direito, e na parede do coração, a parede do coração era cheia de reentrâncias, formam-se pequenos coágulos na parede do coração, e quando ele volta a bater, esses coágulos caem na corrente sanguínea, e o destino principal dele é uma artéria no cérebro, ocorre uma obstrução numa artéria do cérebro e o AVC isquêmico. Agora, um outro fator de risco que é extremamente importante e que é de fácil identificação é a doença aterosclerótica. A ateromatose de grandes vasos, principalmente das artérias carótidas, podem ser a causa de um AVC em até 20% dos casos. Então, e é uma doença que, se identificado precocemente, o tratamento é eficaz e pode prevenir um AVC no secundário à ateromatose em mais de 80% a 90%. Então, são fatores de risco que podem ser preveníveis e tratáveis, né, e evitáveis, né? Por exemplo, o cigarro, né? E graças a Deus, houve uma campanha muito forte anti-tabaco, uns anos atrás, né? E hoje em dia você vê assim, que é difícil, né? A gente chegar num local e as pessoas estarem fumando. Né? Antigamente era charmoso, nós que somos mais passamos um pouquinho dos 50 anos, na década de 80, era final da década de 70, 80, o normal era fumar. Nós íamos em festas, coisas. Hoje em dia a gente vê que celular em cima da mesa, naquela época era cigarro. Era extremamente estranho, a pessoa era considerada estranha quando ela recusava cigarro. Oferecer cigarro era comum sentar na mesa, estar conversando, oferecer cigarro. Então não tinha naquela época essa noção do tanto de malefício, de dano que o cigarro poderia causar à saúde, né? Então, as propagandas que existiam na época, as mais Hollywood, Marlboro. Hollywood era associado a esporte. Marlboro, era um estilo de vida, aquele caboclo saudável, forte. Né? Então, o sonho nosso de criança era poder fumar um Marlboro, que era uma dificuldade. Né? Verdade. Então, inclusive, eu fumei durante muitos anos, né? Naquela época, meu pai fumava, e segue o exemplo, né? E o pai pedia para a gente acender cigarro, era comum. Hoje eu falo assim, não, naquela época ninguém achava estranho. Aí eu só fui consegui parar de fumar, que é muito difícil, a pessoa que tem tendência ao vício da nicotina, a nicotina realmente ela causa um vício forte, é difícil conseguir parar, mas tem várias estratégias, tem medicamento, terapia, então não é fácil parar de fumar, mas é possível e é necessário. Né? O doutor, então, a gente vê que a qualidade de vida da gente melhora demais. Obesidade também, já cheguei a pesar 117 quilos. Né? Também que estava comentando aqui com o Afonso antes de iniciar o programa, que a doutora Fabiola Monteiro, que é uma dentista especialista em distúrbios do sono, ela começou a estudar os distúrbios do sono por causa própria. Eu roncava, tinha apneia do sono, aí aqui quase não se falava sobre a apneia do sono na época, lá no início dos anos 2000. Né? Eu participei de um congresso aí fora, num país aí fora, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a apneia do sono e o risco de se ter um AVC. Aí eu voltei, falei com a Fabiola, aí naquela época ela foi fazer uma especialização lá no Instituto do Sono, lá em São Paulo. E você tinha problema de costela também, não? Não. Ela cutucava assim à noite, para acordar, para você parar de roncar? Até que não era costela, era uns murros. Então a costela doía. Eu bem sei o que é isso, minha esposa também bem então, sabe o que é isso. Sabe, né? que é um dos problemas. É que a gente brinca, mas é grave. Nós brasileiros nós temos uma tendência da conotação assim, jocosa para problemas reais, sabe? Então a gente faz brincadeira com tudo, faz parte da nossa cultura. Exato. Então algumas culturas acham muito estranho a gente fazer piada com a própria desgraça. Então isso é uma característica dos latinos, né? Especialmente dos brasileiros, mas uma coisa extremamente importante essa questão desse fator de risco
específico, que é a apneia do sono e o risco aumentado de se ter um AVC. Doutor Marcílio, vamos fazer uma pergunta aqui agora para poder a gente fechar esse bloco. E no próximo bloco a gente já começa com algumas perguntas que estão nos chegando aqui. O Wilson Menezes, né? Boa noite, Afonso. Parabéns por este programa que nos ensina muito, ainda mais com esse médico super experiente. Aí ele quer saber, dores muito fortes na cabeça é sinal de AVC? Aí, muito obrigado pela pergunta. Aí, dor de cabeça é um sintoma extremamente comum, mas existem também vários tipos de dor de cabeça. Nós falamos assim sobre o diário da dor de cabeça para avaliar a intensidade, a frequência, a localização, o jeito de doer e os sintomas associados. Alguns aspectos importantes aí. O jeito de doer. Se é aperto, peso, pontada, queimação, latejando, dá aquela sensação que a cabeça vai explodir, ou aquela sensação de cabeça grande, parece que tem um pote na cabeça. Então, todos esses jeitos de doer podem ser alguns tipos específicos de dor de cabeça. Os sintomas associados, por exemplo, náusea, tonteira, vômito, pescoço duro. Então, dependendo da associação desses sintomas, aí pode ser um tipo de cabeça mais grave ou não. O primeiro passo que a gente tem que pensar é se essa dor de cabeça ela é provocada por alguma outra doença, dentre elas o AVC, ou um tumor cerebral, uma meningite, ou uma sinusite, mastoidite, processos inflamatórios, ou se essa dor de cabeça ela é primária, se a própria dor de cabeça é a doença. Aí, dentre elas, temos a enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça relativamente comum, a cefaleia tensional, que é essa cefaleia, que eu falo que é a cefaleia assim, de propaganda de televisão, que você tomou um Doril, tomou um analgésico comum. Doril Aldo sumiu. Aí até o analgésico mais vendido no Brasil, né, que é a dona, né, um analgésico famoso aí, para esse tipo de dor de cabeça que melhora com o analgésico de forma rápida. E tem alguns tipos de dor de cabeça, por exemplo, a nevralgia do trigêmeo, que é provocada por uma irritação, alguma coisa que irrita o nervo que dá a sensibilidade no rosto, que é um tipo de dor de cabeça extremamente limitante, incapacitante, e aí tem uma causa específica. Então, o primeiro passo aí é tentar classificar o tipo de dor de cabeça. Então, mas concluindo aí, realmente a dor de cabeça pode ser um dos sintomas de um AVC. Doutor Marcílio, vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já já. Não se esqueça, tá? 998506500 é o telefone. 999860326 é o WhatsApp. Mande sua pergunta para o nosso entrevistado dessa noite, que está dando uma verdadeira aula aqui no nosso programa. Já já a gente retorna, aguarde. De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje o médico neurologista Marcílio Monteiro aqui com a gente, falando muita coisa importantíssima, né? E deu uma verdadeira aula aqui sobre AVC. E também no finalzinho aqui desse último bloco falou dos problemas relacionados ao sono, né? E as implicações que tem esses problemas do sono com o AVC. A gente vai falar mais um pouquinho agora sobre o problema do sono, para a gente poder fechar esse tema, doutor. Mas antes eu quero começar aqui mais perguntas dos nossos telespectadores, né? O Marquinhos da Policlínica. Boa noite, Afonso. Boa noite, doutor Marcílio. Cumprimentá-lo pelo excelente programa, pela excelente entrevista. Obrigado. E cumprimentar o doutor Marcílio pela homenagem realizada na Câmara, pelo trabalho em prol da população, né? E o doutor Marcílio me falou aqui que ele recebeu o título de cidadão honorário de Montes Claros pelo trabalho realizado em prol do combate ao AVC, né, doutor? Parabéns, mais do que merecido, né? E o Marquinhos quer saber se há algum exame de imagem que dê para visualizar o possível entupimento das veias. Sim, obrigado, Marquinhos, pela pergunta, pela participação, né? O Marquinhos da Policlínica é uma pessoa assim, bastante proativa, que sempre procura estar atualizado, né?
Agora, é extremamente importante a pergunta do Marquinhos, porque um dos fatores que mais progrediram nesses últimos anos são esses exames para a detecção do risco de se ter um AVC. Para você ter uma ideia, hoje nós conseguimos avaliar as artérias carótidas de forma fácil e rápida através de um ultrassom, um simples ultrassom das artérias. É possível identificar se existe algum grau de obstrução, né, nesse segmento da artéria ou não. Os exames da cabeça, nós podemos fazer arteriografia cerebral, popularmente conhecido como cateterismo cerebral, que é o equivalente igual se faz, os cardiologistas fazem para o coração. Aí nós, especialistas em doenças cerebrovasculares, como eu fiz essa especialização, eu realizo todos os procedimentos relacionados com o fluxo de sangue cerebral, circulação cerebral, a irrigação do cérebro. Então, a arteriografia cerebral é um exame que nós realizamos no hospital e que se passa um catéter ou pela artéria do braço, artéria radial, ou pela artéria da perna, artéria femoral, e a gente leva esse catéter até nas artérias que irrigam o cérebro e a gente consegue estudar o fluxo de sangue no cérebro, tanto a fase arterial quanto a fase venosa. Fantástico, a gente consegue ver se tem alguma alteração na estrutura da artéria ou no funcionamento da artéria, sendo que não é só a parte estrutural, essa parte dinâmica. Então é um estudo dinâmico, a gente consegue enxergar o fluxo de sangue. Então é um exame bastante completo, mas é um exame invasivo, tem que fazer em hospital. Aí nós temos alternativas com a angiorressonância e a angiotomografia. Então, tanto o exame de tomografia quanto de ressonância, com um software, uma ferramenta específica para avaliar as artérias e as veias do cérebro. Tá? Então, a gente consegue sim ter essa avaliação e até estratificar o grau de risco que a pessoa tem de sofrer um AVC. Doutor Marcílio, o Hélio Carmo. Boa noite, Afonso. Muito ver o doutor Marcílio. Aí fala aqui, fala para nós, doutor, sobre cirurgia por embolização de aneurisma. E manda um abração para o senhor. Muito obrigado pela participação. A embolização é uma modalidade de tratamento do aneurisma. Então, o aneurisma a gente entende como se fosse, que é um defeito na parede da artéria, ocorre uma dilatação, na maioria das vezes forma esse papo, e como se fosse um saco, né? A gente até classifica o aneurisma sacular. Existem outros tipos de aneurisma. O mais comum é formar esse balão, esse saco na parede da artéria, e aí tem de vários formatos, vários tamanhos, e ele pode romper, que é causando o AVC hemorrágico, que é um tipo de AVC extremamente grave. Agora, o tratamento dos aneurismas também tem uma evolução extraordinária nos últimos anos. Há alguns anos, quando eu fiz residência de neurocirurgia, lá na década de 90, estava começando os primeiros casos de embolização, e eu tive essa curiosidade de ir para a França, foi o berço onde nasceu, onde surgiu esse procedimento, onde desenvolveu. Aí fui lá para aprender especificamente esse tipo de tratamento por catéter, o tratamento endovascular das doenças cerebrovasculares. Aí o termo embolização, a gente consegue chegar dentro do aneurisma e preencher aquele aneurisma com algum material. Aí, ao longo do tempo, vários materiais que foram surgindo, desde alguns tipos de cola, que parece uma liga, e o que deu mais certo foi tipo um filamento, que ele é de uma liga de metais, vários metais, e esse filamento, ele adapta dentro do aneurisma e faz a oclusão do aneurisma. E atualmente nós temos vários tipos de materiais que a gente consegue ou isolar o aneurisma, ou por um stent, que a gente chama de stent diversor de fluxo, que é tipo um tubinho, né, que coloca dentro da artéria, aí o sangue passa só ali dentro e não entra dentro do aneurisma, e aí o aneurisma ele acaba regredindo e desaparecendo. E hoje também tem um dispositivo que a gente faz a arteriografia cerebral e manda isso para a inteligência artificial, que é um software que faz as medidas exatas do interior do aneurisma, e a gente tem um dispositivo que ele já vem pronto, e a gente só chega próximo do aneurisma e solta esse dispositivo. Aqui em Montes Claros nós já realizamos mais de 10
casos usando esse dispositivo. É um dispositivo extremamente interessante e rápido. O problema desse dispositivo é o custo, que ainda é bastante alto. Mas a embolização já é um tratamento já consagrado e é disponível pelo SUS, e aqui em Montes Claros é realizado. Toda semana, ali na Santa Casa, que é o local onde mais faz esse tipo de tratamento, toda semana nós realizamos em torno de 3 a 5 cirurgias de embolização para aneurisma. Então, bastante caso. O senhor atende, então, na Santa Casa e no Haroldo Tourinho ou em mais hospitais? Atualmente eu trabalho em 3 hospitais. Né? A Santa Casa, que é o maior hospital da região, um hospital onde sempre teve um serviço de neurologia e neurocirurgia. Então, desde quando eu cheguei em Montes Claros, em 2004, trabalho na Santa Casa, e essa questão do tratamento dos pacientes com AVC iniciou-se em 2006, 2007. Né? E lá nós realizamos tratamento para todos os tipos de AVC. Tem uma unidade de AVC credenciada pelo SUS, são 20 leitos específicos para tratamento de pacientes do SUS e só pacientes com AVC. Então essa unidade de AVC, ela é extremamente interessante e já fez uma coisa muito legal aqui para a cidade, que é essa modificação do índice de mortalidade de pacientes com AVC. Recentemente, a unidade de AVC ela foi premiada por uma instituição internacional, o que chama Projeto Angels AVC, que é uma empresa da Alemanha, que faz uma auditoria em todas as unidades de AVC, que funcionam de forma organizada e credenciada, e avalia os índices de qualidade da unidade de AVC. E a unidade de AVC da Santa Casa, num espaço de menos de 3 anos, reduziu para menos da metade o número de mortes por AVC. E nesse período aumentou 3 vezes o número de atendimento de pacientes. Então é uma coisa assim fantástica. O número de pacientes atendidos com AVC aumentou 3 vezes e a mortalidade diminuiu mais da metade. Maravilha. Então é excelência do trabalho que vocês realizam. Isso é um reflexo extremamente importante, que hoje muito mais pacientes são atendidos com AVC e uma mortalidade muito menor. Doutor, o Marco Antônio JK faz uma pergunta interessante aqui. O AVC pode dar em outras partes do corpo que não seja o cérebro? Sim, aí o AVC, o termo ficou consagrado, acidente vascular cerebral. Mas, por exemplo, aí me lembrou um tipo específico de isquemia e que é grave e pouco identificado, e quando a pessoa consegue identificar de forma precoce, o tratamento ele é muito bom, que é uma isquemia da retina, um AVC da retina, um entupimento na artéria central da retina. Aí, na maioria das vezes, se a pessoa não for atendida de forma adequada e receber o tratamento correto, essa pessoa pode ficar cega. Então, é um tipo de AVC específico da retina. É raro, mas acontece. Já vi alguns pacientes, sendo que a maioria, infelizmente, já chegou num tempo muito tardio, mas teve um paciente, um caso específico que é fantástico. A mãe foi deixar a criança na escola, aí ela foi virar para despedir da criança, não enxergou. Aí ela olhou com um olho, enxergava, com o outro não enxergava nada. E ela, para a sorte dela, era vizinha de um oftalmologista, ligou para o oftalmologista, aí o oftalmologista, com o grau de conhecimento, suspeitou rapidamente da oclusão da artéria central da retina, que pode causar essa cegueira de um olho de forma súbita. Aí me acionou, aí eu fui para o hospital, aí no caminho cheguei junto com a paciente, aí confirmou, fez uma avaliação do oftalmologista, que confirmou essa oclusão da artéria central da retina. A gente consegue passar um catéter por dentro da artéria, chegar até na artéria que irriga o olho e fazer a desobstrução da artéria. Aí essa paciente, menos de meia hora depois do procedimento, ela já voltou a enxergar normalmente, não ficou com sequela nenhuma. Mas é extremamente difícil identificar isso, sabe? Porque a maioria das vezes a pessoa demora a perceber que quando é um olho só que perde a visão. Outro tipo de isquemia também que é considerado, entra no pacote do AVC, são as isquemias da medula espinhal. São processos extremamente rápidos, raros, mas pode acontecer uma oclusão numa artéria que irriga a medula, e também é um tipo de AVC. Doutor Marcílio, eu estou vendo que um programa só vai ser pouco para poder falar tanta coisa.
Tem uns o tipos de AVC. assunto. Não, eu vejo. A cada pergunta o senhor dá uma aula sobre o tema e a gente fica querendo saber mais, e vem outras perguntas. E eu vou te convidar outras vezes, viu? Então sempre à disposição. E o AVC é interessante, tem os desdobramentos. Pra você ter uma ideia, o primeiro evento que eu fui específico para tratar só do tema AVC eram 19 pessoas. Tinham 19 pessoas. Hoje, o último congresso que eu fui, o último congresso brasileiro de AVC, que foi em Curitiba, ali um auditório, um centro de convenções enorme lá em Curitiba, lotado, mais de 3 mil pessoas, mais de 3 mil profissionais, né? Mais de 3 mil profissionais da área da saúde. E aqui no Brasil, especialmente lá em Joinville, Ribeirão Preto e Fortaleza, são 3, e agora mais recentemente Vitória, no Espírito Santo, são cidades que têm uma participação muito grande na produção científica do conhecimento do AVC. Que maravilha. E Porto Alegre também eu fiz treinamento em Porto Alegre, lá no serviço, lá no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e atualmente a coordenadora do serviço de AVC de Porto Alegre, ela é a presidente da Organização Mundial de AVC, da World Stroke Organization, a doutora Sheila Martins, uma brasileira, a primeira mulher e a primeira brasileira a ser presidente da Organização Mundial de AVC. Bacana. Doutor, para fechar esse bloco aqui, a Fátima do Planalto, ela diz aqui, boa noite, doutor Marcílio, minha sobrinha foi diagnosticada com síndrome parcial complexa. O que quer dizer essa doença, doutor? Tem cura? E o que desencadeia essa doença? Aí tem algumas doenças que a gente usa essa nomenclatura, que ela é parcial complexa, que ocorreu alguma lesão não foi de forma completa, e aí numa parte do cérebro. Aí tem que ver especificamente o caso, tá? Aí tem várias situações que podem acontecer isso aí. Desde alterações, desde lesões isquêmicas, lesão vascular, aí também tem outros tipos de lesão, né? Vamos fechar aqui esse bloco, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com o Dr. Marcílio Monteiro no último bloco do programa Fala Doutor de hoje, para poder fechar aqui essa verdadeira aula que ele está dando aqui para a gente, tá? Já já a gente retorna, aguarde. De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o médico neurologista, doutor Marcílio Monteiro. Gente, o que é bom passa rápido. O programa já está quase acabando, doutor. Começou agorinha mesmo. Nós só temos aí mais 9 minutos de programa, né? Tem algum... vamos aqui uma pergunta aqui de um telespectador aqui, que ele está querendo saber uma coisa. É o Rubens Loyola. O doutor Marcílio atende pelo Ipzeng? Não. Essas perguntas costumam vir, a pessoa pergunta onde é que é consultório, etc. Tem também uma da Margarida que eu achei interessante. O sono excessivo, duradouro, pode ser maléfico tanto quanto a falta de sono? Isso aí é uma coisa interessante. Aí eu sempre falo com as pessoas assim, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. Aí agora, especificamente sobre o sono, aí nós estamos na Semana Mundial de Sono. Amanhã, né, dia 15, é o Dia Internacional do Sono, né? E é interessante essa data que ela é comemorada na sexta-feira que antecede o equinócio de primavera. Né? O equinócio é a entrada da primavera, né? Então é uma data variável, mas é sempre numa sexta-feira, a sexta-feira que antecede a entrada da primavera. Então amanhã, dia 15, é o Dia Mundial do Sono, e geralmente aqui, no mundo inteiro, durante essa semana, existem várias ações, né? Aqui hoje nos faz a doutora Fabíola e a doutora Rosane vão fazer uma live sobre alguns aspectos específicos para melhorar a qualidade do sono. Então, mas aí, no que ela falou, a gente tem que identificar qual distúrbio do sono que ela está tendo. Dormindo muito, né? Por exemplo, se ela dorme muito à noite e também de dia, ou se à noite ela tem um sono
ruim, a gente usa muito a expressão sono reparador, o sono, aquele sono restaurador, que é o ideal. E aí, para isso, a gente tem que voltar lá no início e entender esse processo do sono, que é uma função fisiológica. E o sono, o organismo precisa ter esse processo para ele se regenerar, restaurar. A gente usa a expressão homeostase, que significa um equilíbrio do organismo. Então, esse processo fisiológico, ele tem umas fases. Classicamente são 4 fases do sono e nós precisamos percorrer essas fases do sono em ciclos. Né? Aí geralmente é de 4 a 6 ciclos. Então tem aquela primeira fase inicial, desde aquele sono leve, aquele início do sono, aquela sonolência, quando pega no sono, uma fase intermediária, uma fase de um sono mais profundo, que é um sono reparador, e aquela fase que a gente chama de sono REM, que é um movimento rápido dos olhos. REM. E é onde que a gente tem a vivência dos sonhos. Então, geralmente, a pessoa que completa os ciclos, ela sempre sonha. O problema é que algumas pessoas, acontece é que elas não acordam próximo daquele fechamento do sono REM. Então, elas não lembram do que sonharam. Então, classicamente, fisiologicamente, é preciso fechar 4 ciclos. E isso dura em torno de 6 a 8 horas, numa pessoa adulta. Agora, uma coisa extremamente importante são as crianças que precisam de mais tempo para dormir. Sim. Porque a criança está num processo de crescimento e durante o sono, o organismo produz um hormônio que chama de GH, que é o hormônio do crescimento. Então, é uma explicação que as crianças precisam dormir mais. E é um hormônio que é um hormônio da vitalidade, um hormônio que promove não só o crescimento, mas disposição. Então, além do GH, tem mais um monte de processos químicos, né, que acontecem durante o sono, que promovem essa reestruturação, esse revigoramento do cérebro e do corpo. Então, é preciso ter uma qualidade de sono adequada para você ter uma qualidade de vida adequada. Doutor Marcílio, a Odete Lopes Ribeiro, do bairro Santa Rita, manda aqui, ó. Boa noite, o doutor Marcílio me operou há 22 anos de um aneurisma. Nunca mais tive nada, nem mesmo uma dor de cabeça. Fiquei muito grata e feliz com o tratamento e o resultado. Nossa, bacana o depoimento. Depois de tanto tempo. 22 anos, feliz, você estava recém-chegado em Montes Claros, né? Então, na época ainda não tinha embolização. Né? Era cirurgia aberta, a gente ficava o dia inteiro, a cirurgia eu já entrei numa cirurgia uma vez, durou 18 horas a mesma cirurgia. Horas, então, né? Doutor, muita gente aqui querendo saber o endereço e o telefone de contato do doutor e se atende para algum plano de saúde, por exemplo, a Berta Xavier do bairro Major Prates está querendo saber, e outras perguntas aqui também, já recebi até mensagens aqui, me passa o telefone do doutor, por favor. É possível passar? Não tem. Segundo o Código de Ética e Médica, diz que o telefone do consultório não pode, mas de clínica pode. É uma questão um pouco complexa. Mas, eu trabalho em 3 hospitais aqui em Montes Claros. Na Santa Casa, onde tem a unidade de AVC do SUS e onde eu realizo grande parte dos procedimentos. Agora, no Hospital Haroldo Turim, que recentemente organizou essa estrutura para atendimento de pacientes com AVC, mas no Haroldo Turim é só para pacientes de convênio e particular. Tá? E agora nós estamos lá no Hospital Dilson Godinho, que é um hospital também que está passando por uma reestruturação fantástica, né? A parte física e essa parte de funcionamento do Hospital Dilson Godinho também tem melhorado muito. Aí também trabalho lá no Hospital Dilson Godinho, né? E o serviço de neurologia e neurocirurgia lá também está passando para a reestruturação. E consulta eu atendo só lá no edifício absoluto, né? Instituto Cérebro Ativo. Aí consegue encontrar aí na internet. Instituto Cérebro Ativo. Aí Marcílio Monteiro, Instituto Cérebro Ativo. Aí, ok. No Dr. Google aí. Aqui uma pergunta aqui. Afonso, fala pra ele aí que eu sou o Carlinho do bairro Santa Rita e não tô tendo sono à noite.
Eu tomo remédio e não durmo. Né? Toma remédio e não dorme. Aí Carlinhos, aí eu foco aí agora dessa situação, os distúrbios do sono. Né? Nós já comentamos alguma coisa sobre o distúrbio do sono relacionado com AVC, que é especificamente essa doença que se chama apneia obstrutiva do sono. Não é só o ronco. O ronco, ele pode estar associado com a apneia, mas são duas situações. Existe um exame específico, chama polissonografia, que ele é capaz de quantificar e qualificar esse distúrbio específico. Agora o Carlinhos comentou uma coisa que não consegue dormir. Aí precisa avaliar o que a gente chama assim, o diário da qualidade do sono dele e chamar a atenção para uma coisa que chama higiene do sono. A higiene do sono nada mais é que são coisas só te cortando um pouquinho aqui para responder. É difícil absoluto, né? É difícil absoluto. Não, desculpa, pode continuar. Difícil absoluto lá. Então, a higiene do sono são coisas comportamentais. Por exemplo, evitar os estimulantes a partir de determinado horário. Por exemplo, cafeína, qualquer substância abaixo de cafeína, café, refrigerantes, bebidas alcoólicas, o excesso de alimentos, tem uma digestão mais difícil, e os estímulos. Um dos problemas da modernidade são o excesso de estímulos que nós temos à noite. A luz, celular, televisão, computador. Então, existem muitos estímulos que vão prolongando o horário da gente ir dormir. E o excesso de coisas que tiram a nossa atenção e nos impede de ter uma qualidade de sono adequada. Então, fazer essa higiene do sono. É preciso eliminar esses estímulos, não ter televisão no quarto, não mexer com definir um horário para não mexer mais com o celular, com o computador, com televisão. O ambiente do quarto com a temperatura mais amena, né, e mais escuro, né, por causa da produção da melatonina, que ela é produzida no início da noite. Então, quando tem um estímulo de luz, não produz esse hormônio que ele promove um sono de qualidade. Então, eu preciso primeiro eliminar esses estímulos. Definir uma hora para dormir, uma hora para acordar. E uma coisa extremamente interessante, cheio de estudos aí, é a relação entre atividade física e qualidade do sono, que é uma via de mão dupla. Tanto a atividade física com regularidade melhora a qualidade do sono, quanto um sono de qualidade melhora a disposição para a realização da atividade física. Legal. Então, isso é uma coisa extremamente importante, sem ser medicamento, porque o medicamento para o tratamento dos tipos de insônia, ele é secundário. O mais importante alguns pacientes, e tem alguns tipos de medicamento que até pioram. Por exemplo, os benzodiazepínicos são os medicamentos mais usados, os ansiolíticos, os remédios que todo mundo conhece aí, o faixa preta para dormir. Então, tem algumas pessoas que têm um efeito contrário com esse medicamento, e para alguns distúrbios do sono, ele não é bom. Então, às vezes a pessoa tem um sono ruim à noite e durante o dia tem aquela sonolência excessiva. Aí a perda de atenção, dificuldade de risco. Então, eu preciso ter uma avaliação com um profissional habilitado em distúrbio do sono. Aí tem médico, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo e tem dentista. Meu diretor, temos mais alguns segundinhos aí, meu diretor? Mais algum tempo? Ou nosso tempo já esgotou? Oi? Acabou? Doutor Marcílio, infelizmente meu diretor mandou acabar. Encerrar a entrevista, porque o nosso tempo já se esgotou. Então, agradeço a oportunidade. Aqui são assuntos muito complexos, variados, né? Eu que quero agradecer, doutor, a sua participação aqui no programa Fala Doutor. E pode falar com a doutora Fabíola, que ela vai estar sendo convidada, estará sendo convidada também, viu? Numa outra oportunidade. Agora tem a live da doutora Fabíola, agora começa às 20 horas. Fabíola Ortossono, aí no Instagram. Bacana. Aí ela e Rosiana, uma fisioterapeuta também com especialidade em distúrbio do sono. Né? É interessante essa questão de fisioterapia. Aí procure aí no Instagram, Fabíola Ortossono, vocês encontrarem, tirar a dúvida lá, para matar a curiosidade, o que tem a ver fisioterapia e odontologia com os distúrbios do sono.
Eu quero fazer aqui uma singela e rápida homenagem, que o tempo já não comporta mais, à minha mãezinha, né? A dona Terezinha Furtado da Costa Mendes, completando hoje 92 anos, né? Daqui a pouquinho vou passar aí em sua casa para te dar um beijo e tomar um cafezinho. Um grande abraço para todos. Doutor Marcílio, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, né? Que vai ser na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá.